E aí, turma, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Na aula de hoje nós resolveremos os exercícios da semana 2 do PET Complementar Volume 2. Então, bora lá? No primeiro exercício fala o seguinte: complete as lacunas da frase a seguir com os valores corretos. Aí a frase vai dizer o seguinte para a gente: uma solução que apresenta concentração 80 gramas por litro apresenta alguma coisa, gramas de soluto por litro da solução. Então, turma, se uma solução ela tem a concentração 80 gramas por litro, isso quer dizer que para cada litro de solução, nós vamos ter quantas gramas de soluto? Nós vamos ter, então, 80 gramas de soluto para cada litro de solução. Tá joia, turma? É isso que indica essa concentração aqui. Ó, 80 gramas por litro, certo? Continuando então. Portanto, em 10 litros dessa solução devem existir tantas gramas de soluto. Então, turma, se em 1 litro a gente tem 80 gramas, em 10 litros a gente vai ter 10 vezes mais, né? Então, nós vamos ter, então, 800 gramas de soluto em 10 litros de solução. Certinho? Questão 2. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido em 200 ml de água, com extremo cuidado, lentamente sobre a agitação e em uma capela com exaustor. Ao final, a solução ficou com volume de 220 ml. A concentração em gramas por litro dessa solução é... Então, turma, o exercício está falando em concentração em gramas por litro, que é concentração comum. Como que a gente calcula a concentração comum? Simples, né, turma? Concentração comum é igual à massa do soluto dividido pelo volume da solução. Lembrando que o volume da solução ele precisa estar, então, em litros, certo? Então, nós já temos a massa do soluto, não temos? 33 gramas. Nós temos o volume da solução, 220 ml. Então, é só nós jogarmos os valores na fórmula. Lembrando que esses 220 ml equivalem a 0,22 litros. Certo, turma? Só fazer uma regra de 3 ou simplesmente dividir esse 220 aqui por 1000, que vocês vão estar encontrando o volume da solução em litros. Certo? Então, turma, jogando os valores na fórmula, 33 gramas de soluto dividido pelo volume da solução, vocês vão encontrar que a concentração em gramas por litro dessa solução é igual a 150 gramas por litro. Certinho? Então, a alternativa correta da questão 2 é a letra E. Questão 3. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficientes para produzir 1 litro de solução. Então, turma, se está falando em concentração em mol por litro ou molaridade, a gente sabe que a fórmula é a seguinte, né? Molaridade é igual à massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto vezes o volume da solução. Certo? Nós temos a massa do soluto? Temos, né, turma? 18 gramas de glicose. Nós temos o volume da solução? Temos, 1 litro. Nós temos a massa molar do soluto? Temos, né, turma? O exercício informou para a gente, ó, 180 gramas por mol. Então, é só vocês estarem substituindo os valores na fórmula, certo? Então, ó, vai ficar o seguinte, molaridade, certo? Vai ser igual a 18, que é a massa do soluto, dividido pela massa molar desse soluto, que é 180 gramas por mol, vezes o volume da solução, que é 1 litro. Então, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que a molaridade é igual a 0,1 mol por litro. Então, a alternativa correta da questão 3, letra A. Questão 4. O metal mercúrio é tóxico. Pode ser absorvido via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta. A análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5 vezes 10 a menos 5 molar, que é a mesma coisa de mol por litro, tá, galera? De mercúrio.
qual é a massa aproximada em miligramas que foi ingerida por um garimpeiro que bebeu um copo contendo 250 ml dessa água? Então, turma, como que a gente vai resolver essa questão? Simples, se está falando em concentração em mol por litro, vamos estar pegando a fórmula lá de molaridade, certo? Que é a mesma fórmula que nós vimos no exercício anterior. Então, nós temos a concentração da solução, que é 5 vezes 10 a menos 5. Nós temos a massa molar desse soluto? Temos, o exercício nos forneceu, ó, a massa molar do mercúrio é 200 gramas por mol. Nós temos o volume da solução? Temos, né, turma? O exercício quer que a gente identifique a massa que vai existir em 250 ml dessa solução aí, certo? Então, através desses dados, nós vamos conseguir determinar a massa de soluto que vai existir nesse volume de solução, certo? Então, é só vocês substituírem os valores. Lembrando que esse 250 ml precisa ser convertido para litro, certo? Então, é só vocês dividirem 250 por 1000, certo? Jogando os valores na fórmula, vai ficar da seguinte maneira. 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro vai ser igual a massa do soluto que eu vou encontrar, certo? Dividido pela massa molar do soluto, que é 200 gramas por mol, vezes o volume da solução, que vai ser 0,25 litros. Aí, multiplicando cruzado, vai ficar da seguinte maneira. Massa do soluto é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 200 vezes 0,25. Fazendo as contas, vocês vão encontrar que a massa do soluto vai ser igual a 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Só que o exercício não pediu para a gente encontrar a massa em gramas. Ele pediu a massa em miligramas. Certo, turma? Então, como que a gente faz essa conversão? Nós sabemos que 1 grama equivale a 1000 miligramas. Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 gramas vai equivaler a X. Então, fazendo as contas aí, vocês vão encontrar que o valor em miligramas vai ser igual a 2,5 miligramas. Então, turma, ao ingerir 250 ml de água, cuja concentração era de 5 vezes 10 elevado a menos 5 mol por litro, o garimpeiro ele ingeriu ali 2,5 miligramas de mercúrio. Tá joia? Então, galera, por hoje é só. Nossa aula terminando por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que vocês tirem essas dúvidas comigo lá pelo WhatsApp. Tá joia? Bons estudos a todos. Até a próxima então e valeu!